As profecias que o Apocalipse anuncia para o fim dos tempos são assustadoras. Perseguição sangrenta contra os cristãos. Uma besta feroz com 7 cabeças e 10 chifres atacará os que creem. Nuvens de gafanhotos gigantes com caudas de escorpião e dentes de leão. Sangue e fogo que cairão sobre a terra. Com essas perspectivas, é lógico que os cristãos queiram saber quando acontecerão essas calamidades. Por isso se tentou, muitas vezes, marcar uma data para esses acontecimentos, mas todas as tentativas falharam. Não obstante, de vez em quando, aparece alguém garantindo que já estamos vivendo os últimos tempos, principalmente agora, com a eleição do novo Papa, que acendeu uma antiga interpretação do Apocalipse 13, onde uma besta chegaria à terra com boca de leão, nome escolhido do novo Papa. Essa do Papa ser a besta do Apocalipse, há livros e também muitas pessoas de alguns grupos religiosos repetindo essa interpretação há muito tempo. Mas, afinal de contas, quem é a besta do Apocalipse? É o que eu pretendo expor neste vídeo. Antes de tudo, precisamos perguntar: nós podemos saber quando acontecerão estes anúncios terríveis do Apocalipse? Sim, podemos. Eu afirmo a vocês que o Apocalipse realmente conta assim quando irão acontecer estas profecias. Reparem que no primeiro versículo já diz, para mostrar o que acontecerá em breve. E João, escritor do livro, continua, pois o tempo está próximo, ou seja, que o que o livro anuncia acontecerá em época próxima ao autor do livro, não agora para nós. Lembrando que João está escrevendo o Apocalipse preso numa ilha chamada Patmos, no mar Egeu, e está preso justamente por causa da perseguição contra os cristãos que estava acontecendo. Por isso, ao longo do livro se lê a frase de Jesus, volto logo, já estou à porta. Vejam bem, gente, se a perseguição e toda aquela calamidade fosse demorar séculos e séculos para acontecer, por que Jesus estava iludindo os primeiros cristãos inutilmente? O livro assegura, portanto, aos leitores do século I que os acontecimentos iriam verificar-se logo, próximo ao ano 95. Por isso nós devemos abandonar a ideia de que o Apocalipse está falando do Papa ou de qualquer outro evento do nosso tempo. Nessa época, o governador de Roma era o imperador Domiciano. E os cristãos passavam por 2 problemas muito graves que eram, atenção, primeiro, a ruptura de relações com os judeus. E segundo, a perseguição desencadeada pelo Império Romano. Vamos lá. Vamos ver essa primeira parte e depois falaremos das 2 bestas. Os cristãos tinham acabado de surgir e já tiveram que confrontar-se com os judeus. Vejam que os primeiros cristãos eram, na sua grande maioria, judeus, e por isso se reuniam no mesmo templo que os judeus, entoavam os mesmos salmos, liam as mesmas escrituras, mas acreditavam na ressurreição de Jesus. Só que a crença em Jesus e na sua gloriosa ressurreição não era aceita pelos judeus. Por isso, as autoridades judaicas proibiram os cristãos de entrar no templo e nas sinagogas. Isso foi um baque muito triste para eles, pois os cristãos não podiam e nem queriam renegar as tradições judaicas, eram judeus. Mas como é que iam negar Jesus Cristo ou silenciar a ressurreição e o seu evangelho? Por isso estavam no sério dilema. Para estes cristãos, que eram judeus, que passaram a crer em Jesus, essa expulsão do templo foi muito cruel, pois a vida deles desde sempre foi louvar o Senhor no templo e nas sinagogas. E agora os judeus não os deixavam mais participar. A primeira parte do Apocalipse busca responder precisamente esta questão. João anima esses cristãos anunciando que o povo de Israel fora substituído pela igreja, que a igreja que começa agora é o novo Israel. Mas não porque Deus rejeitou Israel, mas porque os verdadeiros israelitas, ou seja, os judeus que aceitaram Jesus, transformaram-se na igreja que acabava de nascer. Viram que bonito? O autor diz tudo isso por meio de visões e símbolos.
mostrando que o Antigo Testamento foi superado pela Igreja de Jesus que surgia, assim na visão do trono de Deus. Vamos lá no capítulo 4. João tem a visão do trono de Deus, isto para mostrar aos cristãos que onde se adorava a Javé, o Deus de Israel, agora também se adora a Jesus Cristo, na forma de um cordeiro imolado. No capítulo 5 aparece um livro selado, fechado, significando que o Antigo Testamento é um livro indecifrável, se não se completar com o evangelho que Jesus pregou. No capítulo 11 aparece um templo fechado. Era o templo de Jerusalém, que os cristãos não podiam mais entrar, mas aparece outro templo, aberto para todos. Um outro terrível e cruel problema atormentava os cristãos do século I. Era a perseguição desencadeada contra eles pelo Império Romano. A triste fúria do imperador Nero, que alguns anos antes havia perseguido cruelmente os cristãos em Roma e feito morrer o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros, ainda estava fresca em sua memória. Agora que João está escrevendo, a fúria do grande e poderoso Império Romano voltou a se instalar. O imperador Domiciano decidiu impor o culto ao imperador e exige ser chamado de Senhor e Deus. A revolta dos cristãos é imediata. Seu único Deus é o Senhor Jesus. Ao perceber a rejeição dos cristãos, Domiciano desencadeou nova e feroz perseguição que afogará em sangue as comunidades de fé. Diante desse terrível problema, João escreve a segunda parte do livro, que é do capítulo 12 até o 20. Nessa parte, transmite ânimo e esperança para os cristãos, em meio às duríssimas provações que estavam passando. No capítulo 12, aparece uma mulher representando a igreja e um grande dragão representando o Império Romano. Este dragão procura devorar os filhos dessa mulher, que são os cristãos. O autor comunica com estes símbolos que Deus sabe da perseguição desencadeada pelo Império Romano contra os fiéis. E continua no capítulo 13 a visão das duas bestas. A primeira besta representa mais uma vez o Império Romano, pois tem 7 cabeças, que são as 7 colinas de Roma. E da boca da besta saía palavras insolentes e blasfêmias. Isto porque o imperador dizia que era Deus e Senhor. A segunda besta fazia propaganda para que todos adorassem a primeira besta. Então, essa segunda besta representa os mecanismos montados pelo imperador a fim de seduzir e convencer os cristãos a venerar o imperador como Deus. E estava conseguindo realmente em muitas comunidades. Para dar forças para os cristãos perseguidos, João anuncia no capítulo 16 um castigo terrível contra Roma, representado nas 7 taças cheias de calamidades derramadas sobre a cidade. No capítulo 17, Roma reaparece, representada pela figura de uma grande prostituta, por causa do comércio que Roma mantinha com os diversos países. Continuando, João descreve a destruição de Roma e diz que os reis dos países que se prostituíam com Roma, comprando suas mercadorias, choravam ao ver a fumaça do incêndio que a destruía. E de uma hora para outra, a grande Roma, que lucrava com as vendas de perfumes, comércios de pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate e tantas outras mercadorias, foi destruída e incendiada. O castigo de Roma termina com cânticos de alegria no céu, de onde se ouve ecoar o aleluia triunfal. E para terminar a visão, João apresenta um cavaleiro, montado num cavalo branco que luta contra a besta e seus aliados,
e a vence. O cavaleiro é Jesus Cristo, que lança a besta num lago de fogo. João apresenta na segunda parte do livro o rápido fim da perseguição, com grande castigo para as autoridades e magistrados de Roma, e mostra que os cristãos que se mantiverem firmes até o fim ficarão livres de todo o mal. A igreja nascente esteve a ponto de acabar, de não passar nem para o segundo século, devido a tanta perseguição, morte e crueldade. Então era lógico que todos aqueles que aderiram a esse novo movimento perdessem a esperança. E perguntavam se valia a pena pautar a vida pelo Evangelho, se a igreja estava a ponto de desaparecer da face da terra, como tantas outras religiões que sumiram. João, no seu livro, responde que a igreja não é mais uma ideologia, mas era do próprio Deus, algo tão especial que ia durar para sempre. O Apocalipse não fala do fim do mundo, gente. Para que falar do fim do mundo que ia acontecer supostamente há milhares de anos mais tarde a um grupo de pessoas que não sabiam se no dia seguinte ainda estariam vivas? O Apocalipse contém sim uma mensagem maravilhosa de esperança para o cristão de hoje, que de novo pergunta se essa fé tem futuro, há sentido agarrar-se aos valores cristãos diante de um mundo que, como uma besta feroz, parece devorar aquele que os pratica. A todos que fazem esta pergunta, o Apocalipse responde que sim. E como o Apocalipse responde ao cristão de hoje que o mal não vencerá? Ele mostra que a igreja saiu triunfante sobre as potências inimigas lá no início. E se a igreja triunfou naquele tempo, vai triunfar agora, pois quem luta com eles e por eles é o mesmo Jesus Cristo ressuscitado que venceu até o poder da morte. Por isso, cada cristão hoje deve, antes de tudo, se preparar e se configurar a Jesus de verdade, como pede lá nas cartas, as 7 cartas às 7 igrejas. O Apocalipse garante que o triunfo é possível se a gente confiar no cavaleiro que venceu e que vence sempre. Jesus Cristo ressuscitado, o leão da tribo de Judá. Assim vai se cumprindo outro sinal do Apocalipse, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do alto, significando que o reino de Deus vai acontecer entre nós e vai existir um novo céu, uma nova terra. O livro do Apocalipse é incrível. Ele descreve para nós o impossível. Por que impossível? Porque os primeiros cristãos, massacrados pelo império mais cruel e poderoso da terra, saíram vitoriosos, triunfantes. Com o seu livro, João deu esperança para um pessoal completamente sem esperança, desanimado de tudo, desafiando toda a lógica. Por isso este livro é tão especial, inclusive para nós. Nele, João deixou registrada a esperança e a maior utopia jamais conhecida. Se você gostou deste vídeo, eu peço que se inscreva neste canal, dê um joinha, compartilhe com aquela pessoa que gosta muito de aprender essas coisas. Me ajude a anunciar a esperança. Até mais.